Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao versículo 9. Amém? Vamos ler. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem. Ezequiel capítulo 47, versículo 1, diz assim: depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saía aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Versículo 4. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Versículo 7. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Amém? Amém? Deixe a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Quantos acreditam, irmãos, que Deus tem uma palavra para você aqui essa noite? Quantos acreditam que cada culto é uma ministração diferente? Cada culto é algo especial que Deus faz conosco. Nós não viemos aqui assistir uma pregação, nós não viemos aqui assistir um louvor, nós viemos prestar o nosso culto para Ele. Nós viemos dar o nosso culto para Ele. Nós viemos aqui não assistir uma pregação, mas nós viemos aqui capturar uma palavra, capturar uma revelação. E nós entendemos que se nós viemos aqui com o entendimento, com a concepção, se nós entendemos que se nós viemos aqui com a concepção de capturarmos aquilo que Deus vai estar fazendo, ou aquilo que Deus vai fazer, então nós percebemos que nós precisamos receber uma palavra para nós sermos transformados. Nós não viemos aqui hoje por causa de um amigo, por causa de uma amiga, por causa de um filho ou de um pai. Nós viemos aqui hoje por causa de Deus e por causa de nós mesmos. Então, irmãos, em nome de Jesus, que haja sede e fome no teu coração para pegar aquilo que Deus tem para você essa noite. Que haja fome e sede. Escute uma coisa. No deserto, irmãos, tinha momento que o pão caía do céu. E não havia sacrifício, só tinha que existir obediência. E Deus falou com eles: olha, o pão é para cada dia, não é para guardar para o dia seguinte. Então tinha momento que Deus supria a necessidade do povo com pão. A galera apenas catava no chão, não tinha que se fazer nada. Mas houve um momento, irmãos, um outro tipo de alimento, que eram as codornas, os pássaros que voavam um pouco baixo ou um pouco alto, e eles tinham que se sacrificar para pegar aquilo que estava voando. Não caía no prato, não caía no chão. Então eles tinham que esticar a mão, eles tinham que pegar, porque os pássaros voavam baixo para que eles pudessem pegar. Então entenda, irmãos, tem cultos que a palavra ela vai alcançar você, mas tem cultos que você tem que alcançar a palavra. Tem cultos que a palavra ela vai se aconchegar, ela vai se encaixar dentro de você como uma peça de um quebra-cabeça que faltava. Mas tem culto que você precisa se esforçar para pegar aquele alimento que está passando perto de você e não dentro de você. Quantos podem dizer amém? Então captura isso nessa noite. Tem momentos de uma atmosfera espiritual que parece, irmãos, que é maná que está caindo dentro e a gente não tem que fazer nada, nós só temos que desfrutar daquilo que Deus está fazendo. Mas neste momento que nós temos que nos sacrificar,
temos que, sabe, nos entregar, que nós temos que nos concentrar, que nós temos que caminhar, que nós temos que buscar aquilo que Deus está fazendo. Então eu creio que essa noite seja isso, irmãos. Deus hoje quer alimentar você. Deus hoje quer alimentar você. E a Bíblia fala sobre isso, sobre os sedentos, sobre os famintos. Quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Aleluia! Oh, Jesus. Transforma espectadores essa noite em participantes da sua glória. Não queremos vê-lo de longe, nós queremos estar contigo aqui nesse lugar, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto, querido, ele fala, eu já preguei muito nesse capítulo de Ezequiel 47, desde sempre. Gosto muito. Esse capítulo, toda vez que eu leio a Bíblia, especialmente Ezequiel 47, é como se brotasse uma nova revelação. É como se surgisse uma nova revelação. E terça-feira eu estava aqui conversando com os líderes de discipulado, falando sobre Ezequiel 47, e Deus foi dando uma nova revelação, Deus foi gerando uma nova palavra, e eu quero poder compartilhar com você aqui. Mas eu não quero falar de processo, porque eu sempre prego esse texto, a maioria das vezes eu falo de processo. Como assim de processo? Porque a Bíblia fala que quando o anjo mostrou para Ezequiel as águas, e fez ele caminhar pelas águas, o primeiro passo que Ezequiel deu foi quando as águas estavam pelos tornozelos. E depois o anjo foi lá e continuou conduzindo Ezequiel naquelas águas, e as águas pelos joelhos, águas pela cintura, pelo lombo, até chegar o momento de Ezequiel mergulhou naquelas águas. Mas hoje eu não quero pregar sobre processo, eu não quero pregar sobre essa questão de processo, de caminhada no Evangelho, onde no início nós temos águas pelos tornozelos, mas que nós devemos continuar caminhando no Evangelho, continuar orando, continuar buscando, desenvolvendo a nossa salvação. Não, eu não quero pregar sobre isso. Eu quero pregar, querido, sobre o estágio das águas rasas para as águas mais fundas. Eu quero falar sobre um lugar que nós precisamos estar, que é um lugar de águas profundas. Então eu não quero falar sobre águas pelos tornozelos, eu não quero falar sobre águas pelos joelhos. Eu quero falar para você que existe um lugar em Deus, onde nós somos totalmente saciados. Um lugar em Deus onde nós somos totalmente preenchidos. Existe um lugar em Deus que nós somos totalmente guardados. E é sobre isso que eu quero falar. Eu sei, irmãos, que às vezes nós estamos lutando. Senhor, me dá, eu quero ser salvo. Muitas das vezes nós estamos lutando, irmãos, para sairmos de pecados. Mas chega um momento que nós não queremos mais ser salvo. Que isso, pastor? Não apenas. Chega um momento que você, Senhor, eu não quero apenas ser salvo. Eu quero poder estar na Tua presença e desfrutar da Tua glória, não apenas no céu, mas desfrutar da Tua glória aqui na terra também. Então existe um momento na nossa vida que nós estamos lutando para vencer o pecado. Mas existe um momento que nós estamos lutando para poder ter mais intimidade com Deus, para poder receber mais de Deus, para poder mergulhar nas águas de Deus. A nossa luta talvez não seja tão intensa contra o pecado, mas é intensa no relacionamento, é intensa na intimidade, é intensa nas águas profundas. E é sobre essa mudança de rota que eu quero falar aqui. Mudança de polos, vamos assim dizer. Onde existe um momento que nós estamos com as águas pelos joelhos, pelos tornozelos, onde nós lutamos contra o pecado. E a minha oração desses dias, querido, é essa: Senhor, eu sou grato pela minha salvação, mas eu não quero só isso. Eu não quero ter que apenas lutar contra o pecado, eu quero ter a minha força para ter a sua presença. Sabe, querido, existe um lugar em Deus onde tudo pode acontecer dentro de você. Eu lembro da minha adolescência, logo ali, que eu tinha 15 anos, logo ali, eu tinha 15 anos, e foi na minha noite que eu fui curado. Alguns sabem que com 15 anos eu tive uma doença incurável, fui andar de cadeira de roda, e na noite que eu fui curado, eu tive uma visão. E essa visão, a metade dela era o seguinte: eu estava caminhando numa rua, numa estrada, e Deus me fazia ver um anjo do meu lado.
E nós estávamos caminhando por essa estrada. E de repente, vinha em nossa direção. Deus fala com a gente de uma maneira que a gente possa entender. Amém? Ele fala através de simbolismo, de tipologia. Ele fala de uma maneira que nós possamos entender. E eu estava caminhando com aquele anjo naquela estrada e de repente vi um carro. Um carro com várias pessoas, tipo, pessoas baderneiros. Pessoas que estavam gritando. E aquele carro vinha na minha direção. E a impressão que eu tinha que eles queriam fazer algo contra a minha vida. Eles queriam me achar. Eles queriam me pegar de alguma forma. E quando aquele anjo, quando nós identificamos isso, aquele anjo nos transformou, porque ele também se transformou em um pássaro, e nós voamos até uma árvore que estava ali. Isso é uma visão. E nos levou até uma árvore, para que aquele carro passasse, de baderneiro, de pessoas que queriam nos fazer mal. E aquele carro passava. E nós voamos até acima de uma árvore. E quando nós voltamos, depois que passou, quando nós voltamos, eu estava como ele, com as mesmas roupas que ele vestia, com os mesmos instrumentos que ele tinha. E hoje, irmãos, o Senhor estava falando sobre isso comigo. Nós precisamos voltar para as árvores, para os lugares altos. São níveis, onde o pecado não mais nos acha, onde os demônios não mais nos acham, onde a nossa única preocupação é estar com Deus, onde a nossa maior guerra é saber onde Deus está manifestando e correr para debaixo dos seus braços, onde a nossa maior luta é saber o que Deus está fazendo para que eu possa fazer também e possa ser igual, onde as minhas maiores crises não é talvez vencer certas áreas, mas é talvez saber onde Deus está se movendo para que eu possa estar debaixo das suas asas. Talvez nosso momento hoje, irmãos, não é nos preocupar se está vindo demônios ou não. Talvez a nossa atenção hoje talvez não seja tanta em saber que tem demônios vindo contra nós, tentando nos pegar, tentando nos matar, porque essa é a sua missão. Talvez a nossa concentração hoje esteja em estar em um lugar mais alto com Ele, porque é nos lugares mais altos que nós somos transformados. É nos lugares mais altos, querido, que a nossa vida é transformada. Então hoje a nossa expectativa não deve ser mais em querer ser salvo apenas, mas nós precisamos ser cheios. A nossa luta hoje deve ser em ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de Deus. Eu não quero me conter apenas com a minha salvação. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero estar cheio de Deus. Quantos desejam isso nessa noite, querido? Eu não quero apenas sair do lugar que eu estou. Eu quero estar onde Ele está. São duas áreas distintas. Às vezes nós estamos presos em alguma área. Nós estamos presos em alguma situação. Estamos ali presos, talvez cercados, e nós lutamos. Talvez o que Deus quer de nós, irmãos, seja um outro nível, não apenas sair do lugar que estamos, mas estar no lugar que Ele está. Hoje, por exemplo, pela manhã, eu fico muito feliz quando isso acontece, fico muito contente quando isso acontece, quando Ele me chama e não quando eu o chamo. Eu fico mais contente quando isso acontece. Hoje, por volta de 3:30 da manhã, 3 e pouquinho da manhã, eu ouvi alguém me chamando, de verdade, fisicamente. Maxwell! Gente, não é possível que tenha alguém aqui em casa no meu portão essa hora, deve ter acontecido uma coisa muito séria. Só que eu estava meio em Nárnia, não sei que eu estava dormindo, acordado, insistindo, não, que isso é coisa da minha cabeça. Daqui a pouco eu ouvi de novo, que até acelerou meu coração de preocupação. Me chamou e me chamou bem alto. Meu coração acelerou, já acordou assim, desesperado. Alguém te acorda assim, já acordou? Alguém te acorda do nada, teu coração dá aquela acelerada? Quando alguém te acorda, acorda! Quando alguém dá um trem assim, então não dá um, poxa gente, peraí, me acorda devagar. Já aconteceu então, hoje foi assim. E eu acordei com aquele grito, irmãos, eu fui para a sala, abri a janela e fiquei, vai chamar de novo. Olhei para o relógio, 3:30. Gente, vai acontecer alguma coisa, vai chamar de novo. Vai chamar de novo. E estou esperando chamar. Ninguém chama.
E ninguém chama. Aí foi aí que eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo na minha sala. Aí eu entendi, opa, era ele. E eu fiquei ali com ele, muito feliz por ele ter me chamado. Muito feliz de ele ter me acordado. Porque ele queria estar comigo. E a gente se sente tão inferior, tão pecador, né? Cara, ele queria estar comigo, ele me acordou porque ele queria uma presença de alguém. Ele queria estar comigo, passar a noite comigo e conversar comigo. Poxa, mas comigo. E eu fiquei ali na sala com ele, contando as coisas para ele e conversando com ele e sentindo ele e cantando para ele. E a hora foi passando, e de repente comecei a ver que o dia já não estava tão escuro, já estava começando a clarear, e eu, Espírito Santo, assim como esse sol estava transformando a escuridão, transforma a minha vida, transforma nossas vidas, seja o meu sol sobre a minha escuridão, seja o meu sol sobre nós. E fiquei ali, irmãos, até 6 e pouquinho da manhã, preocupado por causa do CCM. 6 e pouquinho eu me encostei no sofá, dormi, cochilei. Quando eu cochilei, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num congresso muito grande. Estava eu e minha esposa numa escadaria enorme, como se fosse de um hotel, alguma coisa parecida com isso. E por trás de mim vinha uma mulher, e vinha falar algumas coisas de Deus para mim. Eu estava descendo a escada com a minha esposa, e ela falava assim: por que em todo momento que você estava aqui, a sua boca ficava se mexendo? Você fala em línguas, quando você ia almoçar, quando você ia fazer alguma coisa. E eu não entendendo o que ela estava falando, e ela falou assim: você precisa fazer mais isso. Você precisa fazer mais isso. Você precisa entender no teu espírito, isso no sonho. Você entendeu muito bem a questão de Mateus 6,6, da oração secreta. Mas você precisa pegar mais no teu espírito a questão do vigiar e do orar em todo o tempo. Então, mais importante, querido, que sair do pecado é mergulhar na sua presença. São níveis. Então eu estou falando aqui com um grupo de pessoas, irmãos, que se estão numa igreja, nós saímos da nossa casa e viemos para uma igreja. Então se nós viemos para uma igreja, no mínimo, nós acreditamos em Deus. No mínimo, nós acreditamos que Ele é uma pessoa, amém? No mínimo, se nós estamos aqui numa igreja, irmãos, nós saímos de casa com um conceito que estamos indo para um culto. Deixa eu te falar uma coisa. Ele é real. Mais real do que tu possa imaginar. Ele pode falar com a gente de forma audível, não apenas no espírito. Não apenas na nossa alma. E mais importante do que tudo aqui, querido, é a presença dele. Tudo aqui é muito bacana, toda a estrutura, tudo que nós fazemos para gerar uma condição para que nós possamos estar reunidos. Mas deixa eu te falar uma coisa, aqui a pessoa mais importante tem um nome, o nome dela é Jesus. E a Ele nós damos honra, glória, louvor. Não existe outra presença senão a dEle. E não existe outro lugar melhor que eu possa estar senão na presença dEle, aos pés dEle. Então se existe um lugar que eu quero estar, um lugar mais alto, onde nada mais me encontre, onde nada mais me ache, onde nada mais me persiga, onde nada mais me toque, a não ser Ele. Essa deve ser a nossa luta. Nada mais me toca, nada mais a não ser Ele, nada mais me influencia, nada mais me influencia como a presença dEle. E às vezes Ele nos chama apenas porque Ele quer estar com a gente.
Como é bom, querido, quando nós obedecemos o seu chamado. Como é bom. Ontem fui dormir um pouco tarde, e hoje eu estou acordado desde 3h30 da manhã, e fui para casa. Hoje cheguei em casa umas 3 horas da tarde, fui orar, preparar a pregação. Mas pensa numa alegria, irmãos. Cara, ele me chamou. E eu fiquei igual criança, pensando nisso o dia todo. Todo bobo, né? Poxa. Ah, Jesus, não tem nada mais importante que a tua presença. Eu não quero mais, nós não queremos, Senhor, apenas lutar contra o pecado, nós queremos lutar para estar em Ti, porque se nós estivermos em Ti, certas lutas não serão mais necessárias. Não existe lugar mais importante do que a Tua presença, Senhor. Então nós não queremos apenas sair do lugar que nós estamos, nós queremos estar na Tua presença, nós queremos ser cheios. Se existem águas mais profundas, nós não queremos nos conter com as águas pelos tornozelos. Se existem águas as quais nós possamos nadar a nado, nós não queremos nos conformar com as águas pelos joelhos, nem pelos lombos. Se é possível voar, nós não queremos caminhar. Se existe a possibilidade de voar, então Deus, eu não quero caminhar. Se eu posso voar, por que eu vou caminhar? Eu não estou aqui pregando, querido, para super crentes. Eu aqui não estou pregando para super crentes que tem a sua capinha de super-herói, de santos. Não, eu estou pregando para pessoas, irmãos, sedentas, que estão dispostas a se esvaziar de si mesmos, de reconhecer as suas mazelas por causa de uma pessoa, de Jesus. Tudo que eu quero é estar com Ele. Tudo que eu preciso é estar com Ele. E Ele é real, querido, mais real do que essa cadeira a qual você está sentado. E quando Ele vem, nosso coração acelera. E quando Ele vem, nossos sentidos são transformados. As mãos ficam frias, às vezes o coração acelera. Porque Ele não veio apenas em espírito, Ele veio literalmente nos tocar fisicamente. Como é bom a sua presença. Então, irmãos, eu não quero mais, não queremos, porque sou eu e você. Não queremos mais ter que apenas lutar contra o pecado. Nós queremos lutar para estar nele. E quando Ele vem, Ele chama o seu nome. Mas para quê? Apenas porque Ele quer que nós possamos dar um pouquinho do nosso tempo para Ele. Um pouquinho da nossa atenção para Ele. Tudo que Ele quer é um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho da nossa atenção, é um pouquinho da nossa vida. Então, irmãos, se existe a possibilidade de voarmos, por que vamos caminhar? Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. O quê? Tua presença. Não há nada mais importante. Não
é de onde nós estamos saindo, mas para onde nós vamos. Para onde nós vamos. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Escute. Não precisa abrir sua Bíblia. Isaías capítulo 40, versículo 29, diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Dá força ao cansado, multiplica a força ao que tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Escute. Porque eu vou me conter? Porque eu vou me acostumar com caminhar, se eu posso voar, querido? Escute, olhe para mim. Eu não sou melhor do que você. Tenho certeza que não. Eu não sou mais especial para Deus. Todos nós aqui somos seus filhos. Amém? Deus tinha pessoas especiais no Antigo Testamento, irmãos. Mas não mais. No Antigo Testamento, Deus escolhia uma pessoa e só falava com aquela pessoa. Lembra de Moisés? Moisés subia no monte e Deus falava assim: o povo não pode subir, deixa eles lá embaixo, porque eu só quero falar com você. Deus não tem mais monopólio de revelação. Deus não tem mais monopólio da sua presença. Deus não tem mais monopólio do seu espírito. A Bíblia fala que o Espírito Santo encheu Sansão, ele foi lá e matou todo mundo. Então o Espírito Santo ele vinha sobre um homem só. Deus não tem mais monopólio da sua glória. Deus não tem mais monopólio da sua presença. Deus não tem, Ele quer tocar a todos. Ele quer se manifestar a todos. Ele quer compartilhar da sua glória, da sua presença com todos. Não apenas com um, com outro. Não, nós não somos especiais mais do que outro. Nós somos filhos. E quem é pai aqui de mais de um filho sabe disso, que o pai ele tenta dar para o seu filho igual, atenção igual, tudo igual. Eu sei que tem aqueles filhos que são mais chegados, tem aqueles filhos que são mais carinhosos, tem aqueles filhos que são mais próximos, e esses acabam tendo mais atenção dos pais, não porque os pais o desejam mais, mas porque os filhos desejam mais dos pais do que outros. Então nós não somos mais especiais, mas existem os mais apaixonados, amém? Existem os mais sedentos, amém? Existem os mais vazios, que querem ser cheios. Então deixa eu te falar uma coisa, você que veio aqui nessa igreja, existe um vazio dentro de nós, que só Ele pode preencher. E nós lemos aqui em Isaías, que nós podemos voar como águias, nós podemos voar como águias, e se eu posso voar como águias, eu não vou me conter a caminhar no chão.
Se eu posso voar como águias, eu não vou aceitar apenas viver o evangelho raso, o evangelho de coisas poucas, o evangelho sem Deus, o evangelho apenas de arrepios, ou de achar um culto bonitinho, uma cançãozinha maneirinha. Não, se eu posso voar, eu não vou me conter com apenas caminhar. Já que eu posso voar, se Ele te chamasse agora, querido, o que você faria? O que você faria? Escute. João capítulo 7, não abra. 7:37 diz assim: e no último dia, não, é isso mesmo. No último dia, o grande dia da festa, João 7:37. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Glória a Deus. Em Ezequiel 47, a Bíblia fala de uma visão de Ezequiel, uma visão que Deus deu àquele homem, que mostra um rio saindo do altar, e esse rio percorria a casa e saía pelas portas e tocava o mar que estava morto. E quando as águas tocavam as áreas mortas, a Bíblia fala que onde aquele rio tocava, as águas, as pessoas, as coisas voltavam a ter vida. E João, no capítulo 7, no versículo 38, fala: quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, no seu interior fluiriam rios de água viva. E Ezequiel 47 fala que o rio saía do altar e tocava as áreas mortas, e aonde aquelas águas passavam, as coisas voltavam a viver. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Nós somos as águas de Deus para esses dias. Se existe um evangelho onde eu posso colocar a mão sobre os enfermos e curar, se existe um evangelho onde eu posso dar a minha vida para tocar pessoas, se existe um evangelho onde eu posso ser resposta de Deus para muitos, por que eu vou me conter em apenas estar em um culto? Se existe, a Bíblia fala que eu sou águas que vão tocar vidas, e aonde eu for em Deus, pessoas serão tocadas. Aonde você for em Deus, em qual casa você entrar, em qual cidade você entrar, em qual nação você entrar, será como um rio que sai do altar e toca o mar morto, e aonde esse rio tocar, haverá vida, haverá frutas, haverão peixes. Deus é assim, querido. Por que me conter apenas em uma pessoa que participa de um culto, se Ele quer que eu seja um rio de águas vivas que fluem? As águas saíam da onde? Do altar. Tudo começa no altar, irmãos. Deus é um Deus de princípios. Quantos podem dizer amém? Você pode ser um rio maravilhoso, mas se você não está debaixo de um altar, debaixo de um pastor, dificilmente você vai conseguir tocar o Oriente com uma perfeição melhor, com mais sucesso ministerial. Então deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite. Eu não vim aqui, querido, hoje fazer uma pregação bonitinha, que possa chamar a sua atenção. Eu não vim aqui emocionar você ou pregar alguma coisa que você goste. Talvez a pregação de hoje deveria parar no momento onde eu disse que às 3:30 da manhã Ele me chamou para estar com Ele. Eu deveria parar, talvez eu deveria parar aqui.
falar nada mais. Porque é isso que Ele quer fazer. Ele quer estar com a gente. Ele quer o nosso tempo. Mas Ele precisa do nosso tempo? Não, Ele ama a nossa vida. E Ele se entristece quando nós não temos tempo para Ele. Ele se entristece quando nós não conseguimos dar um pouquinho para Ele. Então por isso que Ele nos chama para orar, para se relacionar conosco. Não existe nada mais importante do que isso, querido. Se eu posso voar, por que eu vou continuar vivendo o evangelho raso? Se eu posso voar, se eu posso ser um rio, por que que eu não vou? Porque eu vou continuar aceitando a vida que eu estou levando, se eu sou um rio de Deus, que flui para tocar muitos. Muitos. Sabe, querido, esses dias eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num lugar bastante longe, e eu estava no funeral. No funeral, escute o que eu vou te falar, por favor, que isso te envolve. Eu cheguei num local, e Deus me fez entender, isso não é, isso representa, nos representa. Tudo que Deus me toca não é para mim, irmãos, é para nós. Então eu estava num lugar que eu entendia. Depois eu fui entender no final do sonho por quê. Não era aqui, não era no Brasil, era um local bem distante. Eu estava no funeral, no enterro. E eu aparecia no sonho assim do nada, pum, eu dentro de um funeral, em alguma nação que eu não sei qual era, aparecia do nada no sonho. E as pessoas chorando em volta de um caixão, e havia uma mulher deitada no caixão, estava morta, deitada. E as pessoas chorando, e as pessoas lamentando, claro, pela morte daquela mulher. Eu cheguei perto e todo mundo chorando. E eu perguntei, eu posso orar por ela? E eu botava a mão sobre aquela mulher. De alguma forma aquela mulher voltava a ter vida, voltava a viver. E as pessoas ficavam muito empolgadas, desesperadas, até mesmo com medo. E aquela mulher, ela caminhava, mas os seus olhos ainda eram como estava morto. Sabe quando a pessoa está com o olho, está morto e os seus olhos, a sua pupila não dilata, você percebe nos olhos da pessoa que ela está morta. Então aquela mulher começava a caminhar, só que ela não conseguia ainda enxergar o que estava acontecendo. E nem as pessoas estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Aí mais uma vez nós oramos, e aquela mulher, os seus olhos voltaram. E o Espírito Santo disse para mim, essa mulher representa a igreja. Eu achei até então que era algo físico. Será que Deus vai me levar a algum funeral para ressuscitar alguém? Deus falou, é minha igreja. E eu estou chamando vocês para ativá-las. Para ativá-la. Eu estou chamando vocês para tocá-la. Porque muitos se perderam com atrativos. Muitos se perderam com coisas. E é por isso que eu estou guardando vocês todo esse tempo. Porque vocês serão enviados para trazer vida para minha noiva. Vocês serão enviados para que a minha noiva volte a viver, porque ela está morta em muitas nações, e vocês vão ativá-las. A missão de vocês não é apenas salvar os perdidos, mas ativar a igreja, para que a igreja salve os perdidos. Porque não só ela está morta, mas até aquelas que vivem estão cegas. E eu vou enviar vocês para tocar a minha noiva, porque eles estão perdidos com atrativos, com os seus shows. Eles estão perdidos com as suas pregações atrativas, as suas pregações que é mais para agradar pessoas do que para trazê-las ou levá-las ao arrependimento. E serão vocês também que vão tocá-los. Uau! Não há nada mais poderoso do que Ele. Esses dias, irmãos, eu estava vendo um pastor fazendo uma publicação no Face de uma igreja que ele estava pregando, ou que ia pregar, e ele meio que contando muito feliz.
eu fui assistir um momento do culto, pensa assim, irmãos, não deve ser barato aquilo. Esse pastor fez essa publicação de um painel que tampava a parede toda no fundo. Esse pastor inclusive é famoso, não vou falar o nome dele não. E tinha um painel assim no fundo, e tinha fumaça, irmãos, saindo do altar, preenchendo ali o altar, a fumaça naquele ambiente, e luzes piscando, e você vê um ambiente, uau, preparado. E as pessoas cultuando de forma muito fria, as pessoas cultuando, e observando aquele bezerro de ouro, E o Espírito Santo disse nesse sonho: a minha noiva está morta, está distraída, e eu vou levantar muitos nesse lugar para que ela volte a viver com a simplicidade que vocês têm, com a humildade que vocês têm, com a pregação de arrependimento que eu tenho dado a vocês, que não é à toa. Porque a Bíblia fala que Deus chama os loucos para confundir os sábios, Deus chama os pequenos para confundir os grandes, e nós vamos assim, irmãos, tocar nações do jeito que nós somos, pregando talvez de tênis, uma camisa simples, mas o poder de Deus vai se manifestar, pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas pelo poder de Deus, e as pessoas vão voltar a enxergar a simplicidade do Evangelho, onde as pessoas voltarão a ver a simplicidade do Evangelho, porque muitos hoje não pregam mais para ganhar almas, pregam para ganhar agenda, e nós não somos esses. Nós não pregamos, irmãos, para sermos atrativos para o mundo, para recebermos curtidas em Facebook. Nós não pregamos para sermos convidados a pregar, não. Nós pregamos para tocar pessoas. Nós pregamos para que nós, começando por nós, tenhamos um coração arrependido e possamos manifestar para os outros um coração, uma pregação de arrependimento. Muitos que estão aqui, queridos, serão enviados para trazer ativação à igreja. Muitos que estão aqui vão ativar a noiva de Jesus. É por isso que Ele tem nos guardado tanto tempo, nos escondido. E é por isso que nós precisamos voar para as árvores, onde os demônios não nos alcancem, onde o pecado não nos alcance, porque quando nós saímos das árvores, dos lugares altos, nós nunca mais seremos os mesmos. Escute, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, duas coisas aconteceram ali, importante para nós. Jesus chegou lá e falou: gente, vai lá e tira a pedra. Claro, nós podemos perguntar, como pode um Deus, um homem, um Deus, que tem a capacidade de ressuscitar uma pessoa, não tem a capacidade de tirar a pedra? Claro que ele tinha, mas tirar a pedra a gente sabe, né, irmãos? A gente pode tirar a pedra, o que a gente não pode é ressuscitar pessoas, só Ele que faz. A nossa parte a gente faz, Ele nunca vai fazer a nossa parte, sempre nós que fazemos. Então Ele disse: vai lá e tira a pedra. E quando arrancaram a pedra, Jesus vem e diz: Lázaro, João capítulo 11, Lázaro, venha para fora. E a Bíblia fala que aquele homem, mesmo morto, conseguiu ouvir o Senhor chamando. Mesmo morto, 4 dias. Mesmo morto.
seus ouvidos ainda estavam abertos para aquele homem que o chamava. Lázaro, vem para fora. Ele escuta o chamado, mesmo morto. E ele sai. Mas a Bíblia fala que ele sai atado ainda, envolvido com lençóis, com ataduras, e ele não consegue caminhar direito. Então automaticamente Jesus diz: vão e liberem as suas ataduras. E as pessoas vão lá e cuidam dele, liberam ele. Escuta, querido, que esse é o papel da igreja esses dias. Ativar pessoas que Deus está trazendo luz, Deus está trazendo vida. Proporcionar que elas possam caminhar. Proporcionar para que elas possam voltar a caminhar outra vez, as pessoas a qual Deus já está trazendo vida. E existem muitas pessoas aqui que estavam mortas, e hoje a igreja tem tirado as suas ataduras, e vão existir muitos Lázaros que estão mortos lá fora, que através de você, como o rio de Deus que toca um local morto, muitos Lázaros sairão das suas covas. Muitas igrejas serão ativadas, não é porque você é bonzinho, não é porque você é legalzinho, não é porque você é homem ou mulher de Deus, não. Porque o dia que você começasse a achar que você é alguém, você pode ter certeza, irmãos, que Deus pode muito bem nos abater. Porque é isso que Deus está cansado, de pessoas autossuficientes, de pessoas que se acham alguma coisa, de pessoas que se consideram alguma coisa, de pessoas que se acham melhores do que outras, que se acham que são poderosas. Em Isaías nós lemos que aos fracos Ele dá muito vigor. Então Deus usa os fracos para dar vigor, e não aqueles que se consideram poderosos, se consideram fortes. Então aqueles que serão usados aqui nesse lugar, irmãos, são pessoas simples, são pessoas do reino, são pessoas que não são melhores do que outros, mas que entendem que a sua vida tem um propósito, que é servir outros, dar a sua vida para que outros possam viver. E muitos mortos voltarão a ter vida, muitas igrejas voltarão a ser ativas, muitos pastores voltarão ao altar, voltarão a princípios, voltarão à vida de oração, voltarão à motivação correta do Evangelho, voltarão à pregação de arrependimento, voltarão para o lugar secreto. É por isso que você está aqui, querido, nesse lugar, é por isso que você está aqui nesse ministério. Porque muitas noivas que estão mortas voltarão a viver. Quantos podem dizer amém? E se Deus quer te usar nessa profundidade, se Deus quer te usar numa forma tão profunda, por que você vai se acomodar com tão pouco? Por que você vai se conformar com tão pouco? Eu quero ler o versículo do capítulo 47 de Ezequiel, versículo 7 e 12. Versículo de Ezequiel 47, versículo 7 e 12. Senhor, abre os olhos dele para que eles possam ver. Eles talvez não entendam, mas eles vão tocar em muitos lugares mortos, e esses lugares vão voltar a viver, não porque eles são bonzinhos ou melhores, não, porque o Senhor é bom na vida deles. Abre os olhos dele para que eles possam ver, Senhor, que muitas igrejas serão ativadas, não porque a nossa igreja é melhor, não, Jesus, não porque nós somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário. Nós carregamos uma coisa e nós queremos transferir aquilo que carregamos.
O Senhor vai levantar pessoas aqui para confundir grandes. E nós vamos lá e vamos ser nós mesmos em Ti, sem inventar, sem criar nada. Abre os olhos dele para que eles possam ver, Jesus. Para que eles possam ver essa noiva morta no caixão, essa noiva cega. Existem umas que estão mortas, existem outras que caminham cegas, sem saber para onde ir. Existem igrejas, Deus, que não têm propósito. Existem igrejas que passam anos com as mesmas programações, que passam anos e não têm vida, passam anos tentando coisas diferentes, porque não tem uma visão, estão caminhando cegos. Ezequiel 47, versículo 7 diz o seguinte: tendo voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Versículo 12: junto ao rio, a sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, nem os seus meses, e nos seus meses produzirá novos frutos. Amém. Escute. A Bíblia fala que Ezequiel se entregou, irmãos. Deus mostrou para ele um caminho e ele foi. E quando ele voltou, tudo à sua volta estava transformado. Tudo à sua volta. As árvores estavam frutíferas. Ei, escute. Cansa, não cansa? Trabalhar para que você tenha uma vida abençoada? Não cansa trabalhar em prol disso? Cansativo, não é, querido? Não é cansativo você tentar fazer com que à sua volta as coisas estejam boas? Não é cansativo pela sua força você ter um casamento abençoado, um trabalho abençoado, uma família abençoada? Não é cansativo você olhar ao seu redor e tentar fazer com que as coisas estejam fluindo? Cansa. Mas a Bíblia fala que para Ezequiel isso foi uma consequência, não um objetivo. Ele apenas mergulhou e obedeceu um chamado. E tudo à sua volta começou a acontecer. Escute, querido. Quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, Deus começa a se importar com as nossas coisas. Eu desfrutei disso desde a minha adolescência. E não pedi trabalhar em prol de carro, trabalhar para ter casa, e não pedir, mas sempre entreguei a minha vida a Jesus. E hoje pela madrugada eu estava falando com ele: Deus, eu queria poder te entregar, eu queria ter mais vida para poder te entregar, porque a gente vive tão pouco, irmãos. Você vê a Martinha com 100 anos, pouco. Eu queria ter mais 3 vidas de 300, 400 anos para poder entregar para Deus. Eu estava, Senhor, eu queria ter mais vida para te dar, porque eu queria que a nossa vida, irmãos, fosse igual, mas não é, fosse igual videogame, né? Você pensa assim, ou sou eu que sou doido? Porque eu queria ter uma vida para aprender e outra vida para viver. Não é assim? Cara, aí você aprende algumas coisas, você vê que você vacilou em algumas áreas. Poxa, então o que? Eu tinha que viver assim há 10 anos atrás. Poxa, tem como começar de novo? Não. Vamos começar esse negócio de novo, vamos zerar isso aqui. Eu queria ter umas 2 vidas, irmãos, uma para poder aprender e outra para poder oferecer. Mas eu não tenho, irmãos, então a gente precisa ganhar tempo. Então escute, quando nós trabalhamos para Ele, Ele trabalha para nós. Vocês lembram aqui que domingo retrasado eu estava falando: irmãos, a gente está na prova, porque tem feito muito calor, muito calor, muito calor. Já teve pessoas na igreja, irmão, nesse tempo de calor, hoje deu uma refrescada porque deu uma chuva, mas aquele calor mesmo, né, prova, deserto, Purim, aqui dentro é um forno. E já tivemos aqui pessoas passando mal, irmãos, às vezes pregando, né, a pessoa levantar e ter que ir para um lugar mais fresco. E eu, Senhor,
A gente precisa de um ar-condicionado, Pai. E não por luxo, isso já passou, ar-condicionado é luxo já faz tempo, mas por necessidade. E eu contei para vocês no domingo retrasado que eu não queria, irmãos, envolver a igreja com isso, lembra? Eu não queria, não quero. Eu falei assim, gente, você não tem que estar envolvido com isso, a gente não tem que envolver a igreja com isso. A igreja tem que estar envolvida com salvação de almas, eu não quero tirar a sua atenção, eu não quero tirar o seu tempo. Eu dei exemplo que nós já compramos coisas assim, como um teclado, e no meio do caminho parece que aqui as coisas assim não funcionam. E eu falei, gente, não, eu não quero fazer campanha para comprar ar-condicionado, eu não quero condicionar, tirar a atenção da igreja para comprar ar-condicionado. Aqui que eu falei, gente, vamos orar. Vamos orar. Falei para o pessoal da intercessão para orar e oramos. Semana passada eu recebi uma mensagem. Uma pessoa que tinha um dinheiro determinado para uma certa coisa, e Deus a tocou, tanto na esposa quanto no esposo, de doar esse dinheiro para a igreja, para se comprar o ar-condicionado, para rebaixar a igreja. Só que nós estávamos programando na minha cabeça, irmãos, inocentemente pequena, porque em Filipenses 4,19 diz que o nosso Deus, Ele faz mais do que aquilo que eu possa pedir, pensar e até mesmo imaginar. E eu tinha pensado, cara, aqui mais ou menos nesse espaço nós precisamos de 120 mil BTUs, dividido por 4 dá 30 mil BTUs, então 4 ar-condicionado com 30 mil BTUs está no limite. E vamos pensar como fazer isso, vamos orar. Mas não, irmãos, não serão de 30, serão de 60. Porque a pessoa ainda disse assim, pastor, de 30 você vai gastar muita luz. De 60 você trabalha com uma temperatura menor e não força. Rápido e gela, você pode até desligar. Ou deixar 2 ligados, ou deixar 1 ligado. Deus, irmãos, quando Ele trabalha, Ele pensa nos mínimos detalhes. E quando eu larguei o telefone, na hora, o Espírito Santo falou comigo, eu estou te aprovando. Eu, como assim? Eu estou te aprovando. 2 vezes no ano nós temos um evento que falamos de oração. 2 vezes no ano nós temos um evento que falamos de arrependimento. Não é um evento sobre como ser um líder de sucesso. Não é um evento de como prosperar, não. É um evento 2 vezes no ano. Nós nos trancamos num sítio para falar de oração e para falar de arrependimento. A atenção da igreja está sendo direcionada para cuidar de vidas, para interceder por vidas, para orar, para cuidar de almas. Ontem tivemos pessoas aqui em vários bairros, discipulando, evangelizando. O que nós mais falamos aqui, querido, gaste seu tempo em oração, gaste seu tempo em oração, faça devocional, não esqueça seu lugar secreto, cuide de pessoas, ame pessoas. E Deus disse para mim, quando vocês começam a se importar com as minhas coisas, eu começo a me importar com as suas coisas. Se importe com as minhas coisas, que eu me importo com as tuas coisas. Eu estou aprovando vocês. Continue cuidando de vidas. Continue gastando a sua atenção com oração. Continue gastando a sua atenção, porque as coisas quem faz sou eu. Ei, o que você está esperando para dar toda a sua vida para Jesus? O que você está esperando para parar de viver em prol das coisas e viver em prol de uma pessoa que se chama Jesus? O que mais você está esperando? Você não cansou não, querido? Chega disso. Está na hora de você viver, largar a caminhada e passar a voar com Ele. Aleluia! Ele é um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes, querido. Com os mínimos detalhes. Entenda isso. Deus é tão... A gente é meio doido. Eu não sei quem é doido mais. Escute, irmãos, que a gente não regula muito bem. E Deus fala que Deus usa os loucos e às vezes é literal. A gente falou que, cara, a gente vai botar ar-condicionado, mas a gente não tem dinheiro. Mas como não vamos botar ar-condicionado, nós mandamos instalar o relógio só para o ar-condicionado. Sem ter ar-condicionado. Você entende, querido? Colocamos o relógio, irmãos, tá? Já tem o relógio para o ar-condicionado. Cadê o ar-condicionado? Não sei.
O relógio já tem. Entenda, querido, que o que Deus faz, como Ele faz. A pedra eu posso tirar. Agora ar-condicionado não posso não, irmão. Não posso. Aí é Ele que tem que fazer. Querido, em nome de Jesus, nessa noite Ele te chama pelo seu nome. O que você vai fazer? Fique de pé no seu lugar. Não perca o ambiente, não perca porque você ficou em pé. Não se desligue de Deus. Só fique em pé. Quem dá aquela impressão que a gente vai acabar o culto, né? Mas é só impressão, querido. Fique em pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não há nada mais importante, não há nada mais importante do que Ele. Não há nada mais importante do que Ele, não há nada mais importante do que Ele. Jesus, 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 Jesus. Muitos aqui, irmãos, vão ativar pessoas. Muitos aqui vão trazer vida para muitos, como as águas que saem do altar e tocam o Oriente. Muitos, 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 muitos. Muitos vão tocar nos mortos e eles ressuscitarão. O que Filipenses 4,19 diz, que Ele pode fazer, que Ele supre as necessidades. Não é apenas sair do lugar que eu estou, querido, mas é ir para onde Ele está. Existe alguém aqui essa noite, querido, que cansou. E quer entregar a sua vida para Jesus. Eu queria poder ter umas 10 vidas para entregar para Ele, irmãos. Eu entreguei minha vida para Jesus com 15 anos. Queria ter feito antes. Eu queria dar mais tempo para Ele. Eu queria ter um coração mais acessível para Ele. Mas um dia, quando Ele voltar, quando nós estivermos com Ele, nós não teremos mais as limitações que nós temos. Nós não teremos mais o cansaço, nós não teremos mais as nossas inclinações pecaminosas. Vai ter um dia que nós seremos transformados e não teremos mais limitações. Ah, Maranata, Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Porque o nosso coração deseja com expectativa, onde nós podemos te servir sem limitações, onde nós podemos te servir 100% dando a nossa vida para o teu serviço, para a tua presença. Existem jovens aqui, irmãos, que Deus está preparando para trazer vida para muitos que estão lá fora. Existem homens e mulheres que estão aqui, queridos, que vão trazer vida para muitos mortos que estão lá fora. Você que está aqui essa noite, que cansou de lutar sozinho e quer entregar a sua vida para Jesus, corra aqui na frente, corra aqui na frente. Você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Talvez você se perdeu por algum tempo. Talvez você se afastou por algum tempo, se esfriou por algum tempo. E quer renovar os seus votos, a sua aliança. Corra aqui na frente. Vamos dar esses minutinhos para Ele, querido. Vamos dar nossa atenção para Ele. Vamos dar nosso olhar para Ele. Por favor. Vamos dar a nossa atenção, o nosso olhar para Ele.
Vamos dar uma canção para Ele. Vamos dar para Ele o que Ele merece de nós. O levantar de umas mãos como expressão de rendição. Não tenha vergonha de levantar as suas mãos, não tenha vergonha. Se você sentir vontade, isso significa adoração, querido. Isso significa rendição. Isso significa que você o libera, que você toca os céus quando você levanta as suas mãos. Isso é uma expressão de adoração, é uma expressão de adoração. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso culto racional. Entregando o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Então libera, querido, libera para Ele o seu tempo, libera para Ele o seu coração, libera para Ele o seu olhar, porque Ele te ama, Ele também quer ter você, Ele quer ter a sua atenção. Ele gosta da sua atenção, Ele gosta de ouvir a sua voz, Ele gosta de tocar você, de ser tocado por você, Ele gosta de pessoas apaixonadas e sedentas pela sua presença, pessoas apaixonadas que não se conformam com um pouco de Deus, que não se conformam com um pouco de Deus, mas querem sempre mais, querem sempre mais, querem sempre mais. Aleluia. Não espere uma música, querido. Não espere uma letra. Não espere. Esse momento não é o momento que você tem que ficar olhando para nós. É o momento de você olhar para Ele. Se você não consegue fechar os seus olhos e ver Ele, você precisa conseguir enxergá-lo. E quando a sua presença vem, nosso coração se acelera. Quando a sua presença vem, nosso coração dispara. Nosso coração dispara. Porque Ele chegou no ambiente. Porque Ele chegou na sua casa. Porque Ele chegou no lugar que você está. Ele vem. Ele vem. Vem, Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Acelera o nosso coração com a Tua presença. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva. Existe uma igreja aqui que te chama, Jesus. Venha sobre essa cidade, coloca os teus pés aqui. Venha sobre essa igreja, sobre as famílias, coloca os seus pés aqui. Venha sobre a nossa nação, coloca os seus pés aqui. Vem, Jesus. Porque o Espírito clama junto com a igreja. Vem! 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 Escute uma coisa, escute o que eu vou te falar, escute. Escute uma coisa. Escute, pega isso aí no teu espírito, escute. Em Mateus capítulo 16, a Bíblia fala sobre a confissão de Pedro. E Jesus diz para Pedro: Pedro, eu te dou a chave. Naquele texto, Jesus está dando a Pedro a chave da igreja. E Pedro foi o primeiro a pregar. Ele abriu a porta, escuta o que eu vou te falar. Pedro abriu a porta para que Jesus entrasse. A primeira pregação depois da vinda do Espírito Santo, quem foi, irmãos? Pedro. Então Pedro, em Mateus 16, recebeu a profecia que através dele o Espírito Santo viria, que através dele Jesus viria através do seu Espírito. Então Pedro abriu a porta. Só que lá em Apocalipse, a Bíblia fala que Jesus está na porta batendo.
Ou seja, no decorrer do tempo, a igreja tirou Jesus de dentro e colocou Jesus do lado de fora. A igreja iniciou com o homem abrindo, mas Apocalipse fala que o homem colocou Jesus para fora, e ele bate na porta. Escuta o que eu vou te falar, irmãos. O teu ministério se resume em uma frase: trazer Jesus para lugares que ele não está. Abrir portas que foram fechadas para a presença dele. Ele de novo está dando chaves para que eu e você possamos atrair os céus, para que eu e você possamos ter uma pregação de um evangelho de arrependimento, para que mais uma vez ele possa vir, para que mais uma vez ele venha, para que mais uma vez ele entre, para que mais uma vez ele arrebate o nosso coração. Está levantando aqui uma geração de pessoas que não se importa com títulos. Está se levantando aqui uma geração de pessoas que não se importa com a honra humana, que não se importam de serem honrados, que não se importam com honras humanas, que não se importam com atrativos, que não se embelezam para atrair pessoas, não se vendem, não se corrompem. Uma geração, querido, que vai abrir portas para que Jesus entre. Uma geração que vai trazer Jesus de volta para dentro e não para fora.